Pode ficar à vontade, tá? O livro Eichmann em Jerusalém. Bom, eu fiquei com a introdução. Eu vou falar assim, de maneira bem resumida sobre a introdução do livro Eichmann. É um livro muito bom, recomendo muito para vocês. O livro Eichmann conta a história da Segunda Guerra Mundial, a história do Holocausto, aonde 6 milhões de judeus sofreram genocídio, né? Eu, lendo o livro, professor, eu achei muito interessante, eu lembrei de uma coisa muito interessante. O livro faz muito nexo com o filme A Lista de Schindler. Por quê? Pela banalidade do mal, que é o ponto principal do livro. É o tema principal do livro é a banalidade do mal. O que seria essa banalidade do mal? No filme, professor, é o seguinte: Singer, como Eichmann também, eles são presos e condenados, né? Só que a política de Singer era a mesma política de Eichmann. A solução final que os dois pensavam iguais, pensavam numa solução política. Mas, no decorrer da história, eles apenas cumpriam ordens. Por isso que se chama banalidade do mal, porque eles cumpriam ordens. E eles foram julgados não por aquilo que eles fizeram, mas sim pela história, por aquilo que aconteceu, pela aniquilação dos judeus, né? Então, vou começar aqui com a síntese aqui do livro. O livro Eichmann, em Jerusalém, é composto por reportagem da cobertura do processo de Eichmann. Quem fez essa cobertura? Foi Hannah Arendt, fez essa cobertura. Ela foi convidada pela revista New York Times, uma revista americana, para fazer essa cobertura do processo de Eichmann em Jerusalém. Introdução. Otto Adolf Eichmann, ele foi capturado no subúrbio de Buenos Aires e levado a julgamento na corte distrital lá em Jerusalém, sobre 5 acusações. Entre elas, ele cometeu crime contra o povo judeu, crimes contra a humanidade, ele foi julgado por crimes de guerra. E esses crimes de guerra só tinham uma sentença, a morte. Era a morte que sofria quem praticava esses crimes de guerra. Mas no decorrer do julgamento, se revelou que Eichmann não era aquele homem sanguinário, não era aquele homem sanguinário, que regozijava com o sofrimento alheio, não. Ele era apenas um burocrata, cumpridor de ordens, em um regime fascista, nazista, totalitário. Por isso que Hannah discorre sobre o que ela chama de sequestro, porque pela forma que Eichmann foi sequestrado e foi capturado, ela apresenta diversos questionamentos. Os questionamentos são por que Eichmann foi julgado pelos judeus, pelos crimes que cometeram contra a humanidade. Pensava-se então a corte ia ser aquele espetáculo que tinha prendido aquele homem sanguinário, aquele homem de guerra, mas não foi bem assim, porque Eichmann ele era apenas
Ele apenas cuidava da logística. Ele era apenas o responsável por transportar os judeus ao campo de extermínio, né? Ele apenas cumpria a ordem, professor. É isso a introdução. Obrigado. Então, pode passar para outro. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a Hannah Arendt. Ela foi uma filósofa e teórica política judia nascida na Alemanha. Ela ingressou na Universidade de Marburg em 1924 e já em 1933, com a situação política da Alemanha indicando o avanço do nazismo e com muitos sendo presos e interrogados, ela foi obrigada a se esconder na França. E alguns anos depois, com a ocupação nazista na França, ela teve que fugir e foi presa em um campo de concentração, onde ficou por alguns meses. Após a sua prisão, ela resolveu fugir de vez, indo viver em Nova York, onde permaneceu sem nacionalidade e, consequentemente, sem seus direitos políticos durante 18 anos. Em Nova York, Hannah escreveu e publicou textos em jornais norte-americanos e trabalhou como editora. Já em 1951, ela conseguiu a cidadania estadunidense, o que lhe permitiu lecionar em universidades. E 10 anos depois, ela participou do julgamento de Adolf Eichmann, como repórter do New Yorker. As conclusões sobre o caráter de Eichmann e sobre a participação dos judeus no esquema nazista causou revoltas em muitos, especialmente nos judeus. A matéria que escreveu para a revista deu origem ao livro Eichmann em Jerusalém. Ela faleceu em 1975, algumas semanas após o seu aniversário de 69 anos. Próximo. Boa noite a todos. Agora eu vou apresentar um pouco sobre quem foi o Adolf Eichmann. Ele foi um dos principais responsáveis, né, pela deportação dos judeus, e ele é conhecido também pela resolução final, que foi a solução final que se deu ao Holocausto, né? Então, assim, o livro ele apresenta 14 capítulos e ele apresenta, na verdade, detalhadamente como que foi cada parte desse processo. Então, foi um livro que foi até polêmico, porque para eles, como o Rainer já tinha falado, eles achavam que o Eichmann era uma pessoa muito psicopata, que ele não tinha pensamento, ele só tinha pensamento de fazer o mal, e no livro ela apresenta outra pessoa, ela não coloca ele como um monstro, como uma pessoa realmente sanguinária, mas como o Rainer já falou, no processo eles veem que ele não tinha nada de anormal. Ele, quando ele era mais novo, ele ingressou na carreira militar e foi construindo a sua carreira de acordo com o que era possível, e ele foi criando a logística e foi no que ele se destacou. Então, para ele em nenhum momento ele estava fazendo nada de ruim. Na verdade, tem alguns pontos que ele fala que ele até ajudou os judeus com a situação, com o que foi resolvido. E assim, quando ele era mais novo, ele sempre era subestimado, porque ele sempre se achou fraco. E quando ele chegou ao ponto que ele estava na carreira que ele já tinha construído e ao ponto que ele já tinha chegado, para ele aquilo ali não era uma coisa tão anormal. E aquilo ali só fazia parte do trabalho dele, ele só estava cumprindo as ordens que foram entregues para que ele fosse cumprida. Ele realmente, na cabeça dele, ele teria solucionado o problema. Então, assim, cada capítulo do livro, ele representa uma parte do que foi. E uma das coisas que mais polemizou por causa do livro foi que a Hannah, ela coloca como se não fosse só todas as pessoas que estavam envolvidas e que não eram somente pessoas alemãs, mas que também tinham judeus envolvidos. E então, assim, as outras pessoas ficaram até assustadas com o ponto de vista que ela estava apresentando, por ela envolver os judeus também e por ela ser de origem judia,
as pessoas ficaram assustadas com o ponto de vista que ela apresentou. Então, quando Adolf ele chega também para para acontecer o julgamento, a apresentação que tem é que no livro apresenta que vários médicos pegaram ele para fazer estudo, para realmente entender a cabeça que ele tinha. Médicos, psicólogos, estavam ali para descobrir o que tinha de tão extraordinário naquela mente para chegar a tal ponto. Então, quando eles descobrem que ele somente era um homem comum e que ele não estava fazendo aquilo ali realmente para prejudicar, que era só um cumprimento de ordem, uma solução que ele teve para resolver aquele problema em questão para eles, aquilo ali foi uma coisa que assustou as pessoas, porque não era aquilo que eles estavam esperando a respeito de quem era o Adolf Eichmann. Próximo, mais alguém? Eu, professor, Sim, pode José falar. já falou quase tudo que eu ia falar, mas tá bom. Fala mais, pode falar. Sim, Hannah defendia ele dos princípios que ele estava sendo, que ele achava que estava fazendo as coisas certas, mas ele simplesmente estava cumprindo ordens, leis, princípios morais. E, nossa, ela já falou quase tudo que eu ia falar. E ele não era um monstro, como todo mundo via. Entre várias propostas por soluções, estava cumprindo apenas ordens. Professor, ela já falou quase tudo, É, que era a minha parte. a Giovana vai falar, ou a Larissa. Bom, professor, então eu vou fazer a finalização aqui. Certo. As argumentações que Hannah tinha, que ela apresentou, e algumas teorias, era a respeito de que uma delas que era a peça de engrenagem, que foi um dos argumentos usados de defesa para o Eichmann. Então, para ele, aquilo ali era somente uma peça da engrenagem da maquinaria toda que seria a solução final. Outra coisa que ela apresentou também era a culpa coletiva. Então, tipo assim, ele foi julgado, porém não era somente ele que estava envolvido com aquilo. Então, em uma das partes, ela falando que se todos têm culpa, ninguém efetivamente teria que ser culpado, teria que ser julgado. E se ninguém pode ser julgado, no caso, não teria crimes, né? Eles não estariam cometendo crimes. E a última foi que a voz da consciência, né? Que fala, ela apresenta que acha que ele não tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Que ele não estava, como já foi dito, que ele tinha consciência que aquilo ali era um mal, mas ele não tinha noção e nem proporção daquilo que estava acontecendo. Que aí que foi que chega a situação final e a polêmica que envolveu o título do livro, né, que é a banalidade do mal. Então, assim, quando a gente pega o significado da palavra a banalidade, então a gente vê que não tem muita coisa que a gente consegue expressar, porque é uma coisa muito nítida. Então, a banalidade do mal, ela quer dizer que é um ato cotidiano que acontece com homens comuns, com pessoas comuns, de forma que a gente pratica involuntariamente. Então, uma coisa que é intencional, é uma coisa que pratica aquilo ali como se fosse algo comum. Então, assim, para ela, Eichmann era um funcionário incapaz de resistir às ordens que ele recebeu. Então, para ele, assim, ele realmente não estava enxergando a maldade que estava acontecendo, por mais que as pessoas enxergavam ele como responsável, como monstro, ela não conseguia somente colocar a culpa nele, porque tinha muito mais pessoas envolvidas.
no livro mesmo fala que de vários aspectos, de vários lugares em que os governantes, os chefes, já não estavam mais nem selecionando as pessoas. Então, tipo assim, não precisaria ser necessariamente judeus, mas o livro cita algumas partes que ciganos também estavam no meio, que eram crianças, que eram jovens, que eram adultos, mulheres. Então, tinha lugares que eles não estavam fazendo mais a separação de judeus e não judeus. Eles só estavam querendo ali fazer aquele extermínio para fazer aquela limpeza do Estado, e não somente no lugar onde Eichmann estavam controlando tudo, mas nos outros lugares que foram deportados outras pessoas, outros judeus, outros ciganos. Esses lugares também tinham um responsável. E tem algumas partes até que a gente consegue entender que tinha alguns que tinham até resistência para chegar nessa solução, para falar, não, isso é uma coisa muito assustadora. E por mais que seja assustadora, no final eles sempre não conseguiam resistir e acabavam nesse final, que foi o que aconteceu. Então, o livro, o último capítulo do livro é a execução, que fala que ele foi condenado, né, e que ele foi executado. E, assim, a opinião que a gente consegue ter sobre o livro não é nenhuma opinião, mas ele consegue abrir os nossos olhos a respeito de muitas coisas que é apresentado e que a gente não tem conhecimento. Uma opinião minha mesma, quando eu fui ler o livro, eu tive que pegar coisas de fora para que eu conseguisse entender. Então, assim, o livro me fez estudar mais a respeito, porque me despertou uma curiosidade que eu não tinha. Então, assim, realmente, igual o Rainer falou, eu recomendo que leiam o livro, sim, porque é uma coisa muito importante. E a gente vai descobrindo coisas assim e que faz a gente ter várias interpretações. Então, esse o nosso trabalho, professor. Muito bom, beleza, parabéns. Esse livro é muito interessante, vale a pena mesmo, vale a pena vocês procurarem entender sobre este filme, sobre esse conceito. Ela desenvolveu a teoria da banalidade do mal. Ela pegou na teoria do mal radical de Kant. Então, vale a pena muito fazer essa leitura. Muito interessante. E aí tem vários filmes, inclusive tem um filme chamado A Solução Final, tem um filme chamado A Solução Final, que, se vocês quiserem compreender melhor, baixem ele no YouTube, tem ele já em domínio público, é muito interessante. Parabéns, o resumo de vocês ficaram muito bons, estava fazendo a leitura, fiz a leitura hoje, e já fiz o resumo, já vou lançar a nota de vocês lá, tá bom? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, ok? Depois eu vou fazer um apanhado geral e vou fazer um comentário de cada um desses livros, ok? Se alguém que está me ouvindo ainda não estiver em algum grupo, me avise, por favor, aqui no chat, para a gente já resolver isso aí o mais rápido possível. Haja visto que está chegando já na metade das nossas apresentações, e a gente precisa olhar isso aí, tá bom? Pois bem, nós vamos ter agora a fala do grupo da Ingrid, que vai estar trabalhando o processo, né? É o grupo composto pela Kelly Julie, pela Evelyn Peixoto, pela Heloísa, pela Jéssica Lohane, pela Ingrid e pela Amanda Monteiro. Ok? Todo mundo aí, né? Parece que pelo menos aqui na chamada está. Tudo ok, Ingrid? Tudo ok, professor? Então, pode ficar à vontade. Seja... Então tá bom, gente. Como todo mundo sabe, eu sou muito gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A Ingrid está super ansiosa, brigou comigo. Ela queria falar antes
né? Então, vocês todos tinham que seguir esse exemplo aí, né? Então, Ingrid, tem 20 minutos para vocês apresentarem o resumo aí, tá bom? Tá bom, Fique à então. vontade. Tudo bem. Boa noite a todos presentes aqui. Então, como vocês sabem, meu nome é Ingrid, né? E o meu grupo ficou responsável pelo livro Processo, né? Este livro, né, ele é uma obra inacabada. Então, o autor dele é Franz Kafka, né? E é um livro, assim, extremamente sensível e profundo. Apesar de ser também bastante claustrofóbico, porque como a gente vai ler esse livro, né? Nas passagens de um capítulo para o outro, meio que a gente fica assim sentindo falta de um desfecho, né? Então, às vezes, por isso que eu falo que é uma obra inacabada. O final de cada capítulo, até mesmo o fim do livro, meio que não faz um pouco de sentido. Então, assim, essa obra é um tanto quanto perturbadora, né? Eu vou explicar para vocês o porquê, né? Este livro, ele gira em torno de um personagem chamado Joseph K., né? E esse personagem está sendo acusado de um crime e todo o mistério dessa obra, né, vai girar em torno de descobrir o motivo pelo qual ele está sendo acusado. Por que não? Ele não sabia sequer o motivo que estava sendo acusado ali. Então, o grande X da questão, né, está em como tudo vai se tornar uma grande tortura psicológica para o personagem, que é o Joseph K., né? Porque ele não sabe o que ele fez, quando ele fez, e muito menos o que ele fez. Então, assim, é bastante confuso até a obra, então, às vezes é necessário, mais que uma leitura para você ter um entendimento maior, né? O próprio título do livro já é bastante forte, né? O processo. Afinal, a principal crítica dessa obra é quanto à questão de justiça lenta, né? O quanto a nossa justiça é lenta. Então, esse livro pode ser trago para os dias de hoje, né? Outro ponto importante é o tipo de linguagem que o autor, né, Franz Kafka, usa durante essa obra, né? A escrita, então, assim, em si, é bem interessante. E para quem não sabe, né, o Franz Kafka estudou direito. Então, assim, ele tinha experiência nesse ramo, e é justamente por conta disso que ele tinha conhecimento de causa e experiência para colocar no livro. Então, assim, não só as coisas que ele diariamente conviveu, mas também fazia uso da linguagem atribuída a essa área, né, que é o direito. Então, a gente consegue perceber que o livro é extremamente maluco. Então, muito maluco mesmo, assim, difícil de entender, a gente sente falta de desfecho, sente falta de algumas frases, entendeu? A gente fica tentando até criar uma nova história em cima dessa. Então, assim, é bastante interessante, né? O livro em si resume que Joseph K., né, que é o personagem principal, ele era um bancário. Então, um certo dia, ele estava dormindo tranquilamente, um dia normal. Então, alguns oficiais apareceram na casa dele e falaram, né, que ele estava sendo detido. Então, Joseph ficou sem entender nada, porque o povo entrou na casa dele, assim, do nada, e começaram a comer o café da manhã dele, né? E, na verdade, com o passar do tempo ali, né, Joseph K. percebeu que aqueles oficiais, na verdade, eram funcionários do banco onde ele era gerente. Então, Joseph K. era uma pessoa bem importante no local de trabalho, né, era um banco bem conhecido ali naquela região, então, ele era uma pessoa importante. Então, assim, mesmo estando detido, né, K., que é o personagem principal, como eu falei, ele foi liberado para seguir seu trabalho e suas rotinas normalmente. Então, a rotina dele consistia em quê? Em trabalhar, se alimentar na pensão onde ele morava, né? Visitar uma prostituta de vez em quando, e é isso que ele continuava fazendo ali, durante toda a sua trajetória, né? Então, assim, a partir daquela manhã, onde ele foi detido, né? Ele carregou consigo aquela preocupação do processo. Então, aos poucos, no decorrer da leitura, né? Vamos perceber que não só as pessoas que trabalhavam junto com ele, mas seus vizinhos, como também a dona da pensão, todo mundo está envolvido no tribunal de alguma forma, né? Aí, passando-se, então, um tempo, ele recebe uma ligação do tribunal, né? Ele está sendo convocado para se apresentar
e tudo mais. Só que, vejam só, eles sequer passam para Joseph K. o endereço do tribunal, ou pelo menos o número da sala, e nem ao menos o horário, né, que ele deveria comparecer naquele tribunal. A única coisa que ele sabe é que ele precisa comparecer no domingo de manhã, né? Então ele pega e vai, sem saber direito onde de fato ele deveria estar, né? Ao chegar naquele lugar, pela leitura, a gente dá para entender que se trata de uma vila, né? Cheia de vielas, replete de pessoas, crianças brincando, prédios, tudo num lugar só. É um pouco difícil de entender também essa parte. Então, assim, Joseph não sabe o que fazer, né? Porque ele precisa apresentar para o tribunal e ninguém disse para ele onde era. Então, ele vai ter uma brilhante ideia ali, né? De sair perguntando por uma pessoa X, por exemplo. Ele vai inventar um nome aleatório ali e dizer: oi, é aqui que mora fulano de tal, né? Por quê? Porque com isso ele vai ter desculpa ali de bater nas portas e olhar lá dentro da casa, né? Para ver se é ali o tribunal, entendeu? Outra coisa. Ele descobre ali, então, né, depois de várias tentativas, onde é aquele tribunal, e ao chegar lá, né, o narrador vai descrever pra gente que é uma sala muito esquisita mesmo, sabe? Então, a gente tem um pé direito que é muito baixo, então vai ter algumas pessoas sentadas ali na cadeira e outras pessoas em pé, né? Só que como o pé direito, ele é baixo, você tem essas pessoas meio que curvadas, sabe? Olhando para baixo o tempo todo. Então, quando o Joseph K. abre aquela porta, vê aquelas pessoas daquela forma, né? As pessoas vão cumprimentá-lo com muita reverência, mas, na verdade, se a gente for ler o livro, não é porque as pessoas estão fazendo reverência para ele, mas sim pelo pé direito ser baixo, né? É como se ele estivesse sendo aguardado ali. Então, o Joseph K. também, ao longo da obra, a gente percebe que ele tem, assim, um certo nível de arrogância, e com o tempo, né, durante esse processo, ele vai perdendo ali um pouco dessa arrogância, desanimando por conta desse processo, né? E, assim, quando ele chega lá, né, o juiz da sessão, ele vai virar para ele e falar assim: olha, você deveria estar aqui já tem 1h05. Então, assim, ele estava extremamente atrasado. Mas, lembrando que ele sequer sabe o horário que ele deveria estar lá. Então, né? Enfim, ele precisa se explicar de alguma forma para esse juiz, só que ele não sabia o porquê estava sendo detido, então não tinha como explicar nada, né? E uma coisa também muito bizarra, né, que vai acontecer ali, quando ele está naquele local, é que a gente começa a ouvir barulho de pessoas fazendo sexo ali naquela sala, né? Então, assim, esta cena é uma cena muito forte no livro, né? Que mostra, assim, o quão absurdo era aquele tribunal, mas também como ninguém respeita aquele tribunal, né? Só estão ali para prestar contas de alguma forma para o juiz ou para as pessoas que ali se encontravam presentes, né? Ao se passar um tempo, né, o tio de Joseph K. descobre que ele está sendo processado, mas sem saber o motivo. Então, ele vai lá e tenta ajudar o sobrinho arrumando um advogado para ele, né? Porém, ao chegarem no local, o advogado já era um senhor de idade e estava acamado. Então, assim, já se encontra uma situação mais precária ainda. Ele precisava de uma ajuda e ao chegar lá, o único advogado que o tio dele conseguiu era um advogado velho, que mal conseguia levantar. Então, o Joseph ficou, assim, horrorizado com a situação dele, né? Ele tinha até uma ajuda de uma enfermeira, que se sentiu, inclusive, atraída por Joseph K. Então, também outra coisa que a gente percebe aqui ao longo da história, né, é que é possível perceber que todas as mulheres que surgem no decorrer do livro passam por um grande momento de interesse sexual por Joseph K. Então, a maioria das mulheres que constam nesse livro, né, de alguma forma se envolve com K. Num dado momento, né, o Joseph K. percebe que o advogado não está ajudando em nada. Está mais atrapalhando do que qualquer outra coisa. Então, ele resolve dispensar este advogado e procurar outro, né? Quando ele faz isso, ele encontra outro homem que também está sendo processado, né? E explica para ele a sua situação e tudo mais. Meio que Joseph não dá ouvido devido à sua meio que arrogância, né?
Então, um certo dia, para a gente já entrar aqui meio que no desfecho, porque o livro é muito longo mesmo, o chefe de Joseph K., né, pede para ele encontrar um italiano em frente à catedral, que é a igreja, né? Só que quando ele chega lá para ajudar esse italiano, ele não encontra ninguém. Então, meio que ele se cansa, né? Ele entra ali na catedral e percebe que o padre está ali no púlpito se arrumando para começar um sermão. E para surpresa de Joseph K., né? Aquele padre começa a fazer o sermão diretamente para ele. Então, assim, o padre também fazia parte daquele tribunal, se a gente for ler a história aqui, né? Então, essa parábola é meio que a história da história, explicando, resumindo o livro, entendeu? Então, assim, é mais parte de interpretação mesmo. Então, esse padre começa a contar essa parábola e a gente consegue perceber uma certa discussão entre K e o padre sobre o que era a parábola, né? A parábola mais ou menos fala que tinha uma pessoa que precisava entrar no tribunal e tinha um guarda na porta, né? E com o tempo, aquela pessoa meio que tipo morre, né? E ela faz uma pergunta para aquele guarda, por que que ele nunca viu ninguém buscar a justiça e só ele estava ali esperando. Aí o guarda fala, né, que ele só existia, ou seja, ele só trabalhava ali naquela portaria por causa da pessoa que estava tentando entrar na justiça. Então, isso causa uma certa discussão, né, entre K e o padre. Então, todo esse processo, ele gira em torno, assim, de mais ou menos um ano, e o livro em si é bastante aterrorizante. Eu, particularmente, o final mesmo do livro, eu não consegui ter uma interpretação muito clara, perdão. E termina com a morte de Joseph K., né? Ele vai morrer como um cão, que é a última frase do livro, né? Última frase desse livro. Então, o livro, ao meu ver, né, ele pode ser comparado com os dias atuais no sentido de demonstrar a impotência, né, do cidadão comum frente à burocracia estatal, para ser mais especificamente judiciária, né? E seria isso. E, professor, só eu que vou apresentar, tá? Sem problema. Acabou? Fala mais. Acabei. Nossa, tá bom. Que é isso? O processo é um livro. O processo é um livro assim que tem uma leitura. O autor Franz Kafka, ele é um eslovaco, tchecoslovaco, e que vivia no Império Alemão no início do século 1900, na época da Primeira Guerra Mundial. E aí ele escreve um livro e ele quer fazer uma crítica ao Estado totalitário. E, como todo alemão que se pese, tem uma linguagem um pouco prolixa. Então, por isso que, muitas vezes, o leitor, o primeiro leitor, né, desculpa assim falando, leitor de primeira viagem, que pega para fazer uma leitura de escritos alemães, muitas vezes fica assim meio apreensível, mesmo porque é uma linguagem difícil, né? Mas ele é um livro muito interessante e, como você disse, é um livro inacabado. Ele fez questão de ir escrevendo esses livros. Ele tinha um amigo, um companheiro dele, que ele, além de ele ser formado em Direito, ele gostava muito de ficar conversando essas questões a respeito do direito com esse colega dele. E aí ele ficava debatendo. E ele era um escritor e começou a escrever sobre os assuntos do direito, mas ele deixava sempre os seus escritos, e não se sabe por quê, sem terminar. Quando ele morreu, o seu amigo pega este livro que lhe chamava muita atenção e termina ele. Mas aí a gente já não tem, não se sabe se é realmente
aquilo que o Franz Kafka pensava sobre o assunto. Tudo Professor, indica que sim, né? só uma interrupção aqui. Pelo que eu pesquisei, fala que o amigo dele, né, encontrou esse livro de O Processo em partes, como se fossem cartas aleatórias, né? E assim, pelo que eu pesquisei, o livro ele não está na sequência correta, né, que o autor escreveu. Se a gente for reparar assim, nos mínimos detalhes, que a gente descobre que tem um ano, né, durante esse livro, a gente consegue verificar que tem as estações, né, primavera, outono, inverno, no decorrer da leitura desse livro. Então, meio que o amigo dele fez uma inversão nisso aí, então o livro ele não está na sequência correta. Mas, mesmo estando na sequência que o colega fez, é um pouco difícil de entender, né? Por causa da linguagem, por causa que não é uma obra acabada, né? Como o senhor mesmo falou e eu falei. Então, assim, basicamente todas as obras de Kafka, né? Tem a Metamorfose também, que é um livro muito interessante, né? Assim, são experiências realmente sensoriais e psíquicas, né? Então, é bem importante as obras dele para o direito. Então é um livro que vale a pena mesmo ser lido. É difícil um pouquinho no primeiro momento, mas depois de algumas páginas você já pega o ritmo e vai embora. A Kátia está perguntando aqui se ele se pensava numa sequência dessa história. A gente não sabe, né? Se ele pensava, ou, na verdade, se ele queria dar um fim inusitado para o livro. Mas saiu um livro muito interessante porque ele faz essa relação aí entre direito. E, na verdade, o que ele quer dizer, o que ele discute é a questão do Estado totalitário. E aí se discute a questão do processo. O desgaste que é um processo, né, um processo civil. E por mais que todos nós aqui estamos envolvidos com direito e damos muita ênfase na forma do direito, a questão psicológica é fundamental. E ela influencia na vida das pessoas, as pessoas não estão envolvidas com essa questão do psicológico, e não sabem conviver com isso e enfrentar essa situação. E aí, muitas vezes, entra até em pane. No caso, o próprio Joseph K., ele entrou em pânico, a ponto, no final do livro, ele falou, poxa, isso aqui não faz mais justiça, então é o seguinte, ó, me mate. E aí ele pede para morrer. E os caras matam ele, e aí termina o livro, né, de forma abrupta. Então, tem uma relação muito interessante dessa questão da psicologia. E o processo, ele é desgastante, ele maltrata mesmo, né? Além dessa questão do Estado totalitário, ele discute dentro do processo, porque a alma do direito, ele quer dizer o seguinte, a alma do direito está no processo, seja processo penal, constitucional, civil, não interessa. Neste caso aí, ele estava sendo acusado de um crime que ele não conhecia ou reconhecia. O fato é que ele quer demonstrar que alguns princípios do direito foram violados. Princípios do direito, direitos e garantias fundamentais do indivíduo também foram violados aí dentro deste processo todo. Tais como princípio do devido processo legal, princípio da ampla defesa, né? Princípio da liberdade, entre outros aí, eles foram, então, foi muito massacrado, e ele não sabia o porquê, né? Tal como Eichmann em Jerusalém, tem um filme que também muito bom e que acho que todos vocês poderiam assistir. Este filme é chamado O Processo, com o mesmo nome do livro, tem ele no YouTube, pode baixar ele já é domínio público também, pode assistir, muito interessante este filme. E o outro filme aí de Eichmann, em Jerusalém, é o filme A Solução Final.
né? A questão da banalidade do mal é algo terrível, e a Hannah Arendt também trabalha esse conceito da banalidade do mal, onde ela bebe lá da fonte de Immanuel Kant, com a teoria do mal radical também. E aí ela faz uma releitura própria disso daí, e aí ela traz a discussão de eixos como totalitarismo a violência urbana, enfim. Bom, ok. Mais alguma coisa, Ingrid? Não, por hoje é só, professor. Já falei demais, sou tímida. Mas não é possível, né? Ela podia. Não. Que é isso? Ela queria falar. Tá ótima, o Ingrid. Bom, semana que vem nós teremos aí, nós teremos o Antígona, de Sófocles, do grupo do Johnny, Eduardo, do Wellington, Adriele, né? Nós teremos também a Arte da Guerra, de Sun Tzu, é o grupo do Cláudio, da Tamices, da Ana Caroline, da Fernanda, né, do Marcos Albuquerque. E nós teremos aí, se eu não me engano, eu vi o Pablo Peterson aí, o grupo seu do contrato social é para semana que vem, né, ô Pablo? Ou é na outra quarta? Ok, aí a gente conversa. Então tá. Foi muito boa a apresentação de vocês, né? Continue assim no ritmo, né? O objetivo é esse, é fazer com que haja interação, fazer com que vocês aí procurem fazer as leituras e trabalharem essa, essa ideia do trabalho em grupo, né, que é um dos grandes objetivos aqui. Inclusive, eu não estou, já lancei a nota de vários de vocês, e não lancei a questão de normas de ABNT, que eu estou pouco olhando isso, estou olhando o conteúdo, a substância do trabalho, né? Então, estão de parabéns, e aí, semana que vem, nós vamos ter aí a arte da guerra também, viu, Cláudio? Ok? E o grupo antigo, né, de Sófocles, né, que é o grupo do Johnny. Ok, gente? Então, podemos ficar por aqui? Você está muito sério hoje, Jair? O que é isso? Mas não é possível, caboclo. Você tá sério, Na né? realidade, eu queria dar parabéns para a Ingrid aí, que ela explanou muito legal, gostei demais, foi muito bom. Então, ótimo. Então, pode falar para ela aí, ó. Obrigada. Isso aí, continua assim, Ingrid. Muito bom, viu? Gostei Aqui já demais. tem alguns oradores, por exemplo, É, você a falou gente, a bem gente, semana passada. a gente tem um grupo aqui do que nós fizemos, né? E a gente que tá todo mundo elogiando a Ingrid aí Eu estou pela vendo aqui. dicção dela, muito bom. Isso é legal. Então, tá ótimo. Parabéns para todos aqui. É devagarzinho, gente, a gente vai aprendendo, né? A gente vamos que vamos, né? Deixa eu fazer a chamada aqui rapidamente com vocês aqui. Gente, fiquem atentos aqui, tá? Fiquem atentos à questão dessas chamadas aqui. Teve duas pessoas hoje que pegaram e falaram, professor, meu grupo apresentei, mas não colocou na nota, a minha nota. É lógico que eu não coloquei a nota, porque, primeiro, que eu não consegui vislumbrar o que a pessoa fez no trabalho. E a segunda, que a gente recebe notificação do próprio Moodle de pessoas que não assistem a aula, que não tá nunca esteve na aula. E aí, como é que eu vou dar nota e depois a pessoa não aparece na nota? Tem nota e não tem faltas, né? Porque o sistema registra. E aí eu que me complico. Então, a pessoa que, por exemplo, duas pessoas hoje que me procuraram, por que não está a nota, não estão aqui agora. Eu já mandei agora no particular aqui para ficar esperto com isso, e a gente tem que encontrar uma solução para isso. Né? Vou fazer assistir as aulas todinha, porque senão é prova. Depois eu vou contar o nome do grupo aqui para vocês no particular, tá? Mas é isso. Bom, mas independente disso, eu já vou fazendo a chamada aqui agora, tá bom? O Adjair tá aí, né? O Alcênio, o Elcival,
Alessandro, Ana Flávia. Tem ninguém aí? Deixa eu ver aqui. Professor, eles estão respondendo no chat aí. Eu tô vendo aqui agora. Agora que eu vi. A Ana Flávia, Adriele, Carol, Cláudio Rodrigues, Daniel Silva. Já passei a data suas, viu, Daniel? Lá que vocês vão apresentar, dia 9. Elcival, Esther, Evelyn, Fernanda Patrícia, Fernando Amorim, Fernando Castro, Gabriel William, Gilvana, Gisele, Heloísa, Jean Almeida. Você tá feio demais, Jean, com esse perfil, pelo amor de Deus. Né? Bonita aqui mesmo de homem é só eu, mas você tá muito feio sem essa camisa. Tá doido, eu tinha uma camisa. Se fosse um musculoso, mas magrelo assim, Jean, não é possível. Jéssica Lohane, Jordane, Joyce, Carla, Kátia Neres, Catiele, Kelly Julie, Keren, Larissa, Luana, Maria Aparecida, Maria Eduardo, Pablo Peterson, Pedro Henrique, Renato, Priscila, viu, Priscila? Já passei lá a data. Viu também, Renato? A data sua. Sabrina, Samuel, Silvio, Suzane, Camises, Thalita, Wellington e Ingrid. Alguém que eu não chamei o nome? Escrevo aqui. Não, né? Então tá. Nós vamos ficar por aqui hoje, ok? Vamos ficando por aqui hoje. Eu agradeço a participação de todo mundo, tá bom? Parabéns, Ingrid. E Deus abençoe a todos, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Larissa, eu vou olhar. Estava até olhando. Aí a Ingrid parou, falei, ixi, escutou. Tá bom? Já olho e te respondo. Um abraço para todos.